Salve galera, beleza? Hoje a nossa aula de filosofia vai ser um pouco diferente. Hoje a aula de filosofia vai ser fazendo um lanche. Sei lá, vamos ver se vai dar certo essa brincadeira aí. Então, eu quero lembrar para vocês duas coisas. A filosofia, ela é uma área do conhecimento que nos propicia a dúvida, o questionamento. E sem dúvida, galera, filosofia é um negócio que combina muito com conversa, com bate-papo, com troca de ideias, com respeito, certo? Que falta muito ultimamente. E aí nada melhor do que uma troca de ideia no meio da comida ali, interagindo com os colegas. Então hoje nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uns lanches aí, vamos fazer uns hambúrgueres, acho que é assim que fala, ó, pãozinho já tá aqui, né? E na medida que eu vou fazendo aqui a comida, eu vou falando algumas coisas sobre filosofia. Hoje a ideia é falar um pouco sobre a filosofia antiga, né? Filosofia antiga e toda aquela passagem em ruptura com os mitos. Ruptura ou continuidade sempre é uma polêmica, mas o que interessa é que com o passar do tempo, os primeiros filósofos, aqueles que são conhecidos como os pré-socráticos, eles começam a buscar novas respostas para as coisas. Eles buscam respostas físicas para as questões da natureza, para o surgimento do mundo ou para o desenvolvimento das coisas vivas. Claro que esses filósofos são muito importantes e eles vão trazer ali conceitos básicos, sobretudo quando pegamos Tales, que vai falar que o princípio primordial de tudo, que dá origem a tudo, ou seja, a arqué, o princípio, é um princípio material, a physis, que ele vai falar que é a água. Por quê? Porque tudo depende de água. E quando a gente pensa na água, a gente pensa na vida. Realmente, a água é vida. Então, saindo da água para a comida, já trazendo esse primeiro pensador, nós vamos aprender a fazer uma maionese bem rapidinho aqui para colocar no nosso lanche, beleza? Nossa maionese vai ser bem básica, nós vamos bater na mão mesmo. Os ingredientes, vamos lá. Um pouquinho de mostarda, né? Pode ser essa escura, mostarda escura, eu peguei aqui, a que eu achei mais fácil no mercado. A gente coloca uma colher mais ou menos aí no pote, certo? Vamos lá, colherzinha aqui no pote. Põe aqui no lado. Colocamos uma gema de ovo, não sei se dá para ver bem aí, mas uma gema de ovo, separa a gema da clara, põe ali. Cuidado, né, por causa da salmonela. Um pouquinho de sal, tá? Põe o sal que você tiver aí. Eu coloquei esse sal, sal, eu esqueci até o nome desse sal, mas é um sal meio fresquinho aí, mas põe o sal que você tiver. Pimenta do reino, vou colocar aqui, preta, na hora, moída. E agora o segredo é bater com óleo, né? E aí tem que ir batendo com óleo, numa velocidade bacana. À medida que você põe óleo, vai batendo até dar a textura. Então coloca o óleo aí e vai batendo. E se espirrar um pouco, sujar, não tem problema não. Vai batendo aqui, põe mais óleo. E vai batendo até ficar na consistência de uma maionese. Tem gente que faz no liquidificador, também pode. Vai batendo aos poucos no liquidificador. O meu já está quase chegando no ponto aqui. Haja abraço. Está pronto aqui a nossa maionese. Deixa eu mostrar para vocês. Oh, caiu. Ó, tá? Nesse ponto aqui que eu quero. Show. Põe na geladeira. E aí, falando ainda um pouco da questão da filosofia, além de Tales, temos aí outros pré-socráticos importantes dentro do conjunto da história da filosofia antiga. Temos ali a figura muito bacana de Heráclito. Né? Eu vou falar de Heráclito porque aqui do meu lado está a churrasqueira. Heráclito diz o seguinte, o princípio de tudo é o fogo. Por quê? Por conta do movimento, por conta do dinamismo. Então Heráclito entende que o princípio de todas as coisas, aquilo que dá vida, é o fogo, porque o fogo está sempre em movimento. É aquilo que ele fala que é o pantarrei. Então tudo que é vivo porque está em movimento.
Interessante que a filosofia de Heráclito, então, ao falar do fogo, vai entender que a vida é sempre movimento e que tudo está o tempo todo se transformando. Daí a famosa história que é atribuída a ele, que é impossível entrar e sair, né, de um rio e o rio continuar o mesmo e você continuar o mesmo. Porque quando você entra num rio, sai e entra de novo nesse rio, o rio não é mais o mesmo e você também não é mais o mesmo. Por quê? Porque tudo está em movimento. Então Heráclito entende que o que dá sentido, o que dá origem à vida é o movimento. E quando cessa o movimento, as coisas acabam, deixam de existir. Então aí, ó, anota aí Heráclito, pensador importante, né? Ele que depois vai, né, ser fundamental para as reflexões aristotélicas, platônicas, que vão trazer essa discussão do movimento, com certeza para explicar ali a origem e o desenvolvimento das coisas. Bom, vamos continuar a nossa receita aqui. Agora nós vamos preparar o hambúrguer, beleza? Para o hambúrguer, eu vou virar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Fiz aqui o pessoal fala um blend, né? Uma mistura, né? De fraldinha, que já vem com a capa de gordura, top, já é suficiente a gordura dela. Pedi para colocar aqui um pouco de bacon, tá? Um bacon junto com essa gordura, com a carne, aliás, e com a gordura. E agora, gente, é só meter a mão na carne, dar uma apertada nela. Eu não vou colocar nada a mais, não vou usar nenhum tempero diferente, né? A gente vai colocar só sal depois que montar o hambúrguer. Só vou dar uma misturada mais aqui nesse bacon e nessa fraldinha, que para mim é a carne top para fazer hambúrguer, mas claro que há algumas pessoas que preferem usar o peito, outras preferem o acém, mas aí é do gosto de cada um, né? Eu peguei aqui simplesmente a fraldinha, né, com a sua capa de gordura e o bacon. Outra coisa interessante que o pessoal comenta muito, né, que é bom deixar um pouquinho fora da geladeira para poder mexer um pouquinho ela, não ficar muito gelada. E aí você vai moldando. Algumas pessoas costumam colocar creme de cebola, eu às vezes faço, que ele ajuda a dar liga. Algumas pessoas colocam até pão, né? Pão com um pouco de leite e fazem uma mistura. Outros já querem incrementar um pouco mais e acabam colocando cebola, salsa, alho, enfim. Aí vai do gosto. Eu vou fazer aqui um mais basicão, tá? Eu vou tirar mais ou menos uma quantidade, né, uma bola assim de carne, ó. Dá umas 100, 120 gramas. E eu gosto de fazer isso aqui, dar umas batidas para ir tirando um pouco o ar da carne e já vai ajudando na hora de abrir o hambúrguer. Eu gosto de abrir o hambúrguer na mão, mas hoje eu vou abrir aqui com esse instrumento aqui que você aperta e ele dá um formato meio padrão para o hambúrguer. Vamos ver se vai ficar legal. Nunca usei esse negócio, vai ser a primeira vez. Então eu vou só pegar um plástico aqui, colocar em cima da carne e abrir. Segura aí. Muito bem, gente. Então eu vou pegar aqui o plástico, coloco aqui, ó, no hambúrguer, venho com essa geringonça que eu não sei o nome, pressiono aqui, aperto e vamos ver o que vai sair. Ó, funciona mesmo o negócio, ó, que chique. Já fica bonitinho aqui, ó, né? Já tá no jeito. O pessoal costuma fazer o seguinte, antes de pôr na churrasqueira. A minha aqui já tá pronta. Se eu quiser, é só colocar a grelha e colocar o hambúrguer, mas eu vou esperar um pouco, tá? Aí as pessoas costumam apertar aqui no meio do hambúrguer para ele não perder a forma e também para ficar assadinho. E aí o ponto do hambúrguer, velho, é assim, cada um tem a sua perspectiva. E aí falando em perspectiva, né, vamos falar mais um pouquinho sobre a filosofia dos pré-socráticos. E agora eu quero falar de um outro cara, que é Parmênides. Parmênides, o contrário de Heráclito, ele vai dizer que o princípio de tudo não está no movimento.
né? Que na verdade, tudo que a gente vê que se transforma, na real não se transforma tanto assim. Né? O que muda é só a aparência, mas a essência das coisas continuam iguais. E aí Parmênides vai trazer o princípio da identidade, que é muito usado aí no campo da lógica, né? A é igual a A. Esse é o princípio da identidade. A é igual a não pode ser B, e A não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, Parmênides tem aí uma visão diferente do ponto de vista da de Heráclito. Essas duas escolas, né, de Parmênides e Heráclito, vão gerar aí uma série de reflexões que vão se estabelecer ao longo da história da filosofia e vai estar presente aí na filosofia dos nossos amigos, né, Platão, Aristóteles, e vai percorrer toda a história da filosofia. E agora, um outro pensador interessante da antiguidade, e eu quero falar dele, porque como estamos falando de mistura aqui, eu acho que cabe falar dele, que é Empédocles. Empédocles é um pensador muito assim interessante porque ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o que dá origem a tudo? A junção de 4 elementos, ele vai dizer, a terra, o ar, o fogo e a água. Terra, ar, fogo e água, tipo Capitão Planeta. Quem tem a minha idade aí, ou é um pouquinho mais experiente, já pegou quem é o Capitão Planeta. Então, segundo o nosso amigo Empédocles, as coisas surgem a partir da junção desses elementos. Então, à medida que você vai juntando terra, água, ar, fogo e água, vai se dando a origem das coisas, né? E a junção disso aí se dá por meio do amor e do ódio. É interessante. O amor une, o ódio separa. Parece um pouco o Brasil hoje, né? Amor e ódio. E aí, mais um hambúrguer. E aí o que acontece? Essa junção, esse amor, ódio, essa troca, né? Vai fazendo, vai dando origem a todas as coisas, vai dando origem a tudo aquilo que existe. Ainda sobre os pré-socráticos, eu quero falar de 2 nomes fundamentais aí da escola dos pensadores pré-socráticos, os primeiros filósofos. Eu quero falar de Leucipo e Demócrito. Esses 2 aí têm um pensamento bem interessante, eles formam aquilo que a gente chama de escola atomista. Né? Para eles, o princípio de tudo estava nos átomos. O que seriam os átomos? Né? Átomo é uma palavra grega, a, negação, tomos, divisão. O átomo é aquilo que não pode ser dividido. Então, essa galera, esses pensadores, eles entendem o seguinte: tudo é constituído de pequenas partículas, os átomos, que são indivisíveis e que vão se juntando e dando origem a todas as coisas. Né? Claro que alguém aí que já estudou química falou assim agora, mas isso é mentira, porque os átomos podem ser divididos. Vamos ver se o professor lembra. Elétrons, nêutrons, prótons, neutrinos e tantas coisas aí que a química vai nos ensinar. De fato, hoje a química diz isso, mas para aquela época, a intuição e a ideia desse grupo de pensadores era muito válida, né? Entender que tudo é constituído de partículas indivisíveis, né? Invisíveis aos olhos, e que à medida que elas vão se juntando e se separando, vão dando origem aí a todas as coisas. Eu considero um pensamento muito bacana. E aí, gente, dá até para pensar um pouco no Lego. Né? Quem já brincou de Lego aí, né? O Lego é isso, né? São os átomos. Se juntam, se separam, ó, mais um hambúrguer aqui. E à medida que vão se juntando e se separando, você vai criando as coisas. Essa é a brincadeira do Lego, né? Enfim, esses pensadores pré-socráticos, eles são muito importantes para o desenvolvimento da filosofia. Primeiro porque vão ter essa passagem crítica às respostas mitológicas e segundo porque eles vão influenciar aí depois o pensamento e o desenvolvimento de tantas ciências como a química, a física, a biologia, que de uma maneira ou de outra surgem das provocações e buscas de respostas dessa galera aí, tá certo? Muito bem.
E aí, claro, eu não falei de todos os pré-socráticos, teríamos que falar de Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras e tantos outros. Mas eu acho que fica aí uma boa explanação. Eu quero lembrar que nós temos acesso ao pensamento dos pré-socráticos por duas vias. Pelos fragmentos, que são trechos, né, de textos que sobraram ou que foram salvos aí ao longo da história desses pensadores, e também pelos testemunhos. Os testemunhos, então, que são dados por outros pensadores que falam aí dos pré-socráticos. Beleza? Bom, hambúrgueres já estão prontos. Eu acho que é assim que fala, né, gente? Hambúrgueres. Se não for, fica sendo desse jeito mesmo. Bom, galera, aqui, ó, o hambúrguer, então, já está pronto. O que a gente vai fazer agora? Chape na churrasqueira. Para colocar o hambúrguer na churrasqueira, a temperatura dela tem que estar legal. Pode deixar a grelha para esquentar um pouquinho, tá? E aí, como eu disse, o ponto do hambúrguer, cada um escolhe o seu ponto, o jeito que achar melhor. Só uma questão, lá da maionese, né? Tem muita gente que também não coloca a gema do ovo. Pode fazer sem também, se quiser, aí não há nenhum problema. Vai batendo até chegar no ponto de maionese. Bom, o nosso hambúrguer, como que a gente vai temperar? Por aqui, esse sal chique, que é a flor de sal, né? Pode ir jogando um pouquinho, tá? Aí vai do gosto de cada um, o tanto de sal que vai colocar. Põe o sal de um lado, vira hambúrguer. Pode colocar quando ele estiver na churrasqueira também o sal. Tem gente que gosta de colocar o sal depois, aí é questão de escolha, de gosto, né? Tem gente que fala, não vou pôr o sal porque tira o suco da carne. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Bom, eu faço assim e até hoje sempre ficou gostoso aí o hambúrguer. Um pouquinho de pimenta, né? Faz bem. Pimentinha preta aqui moída na hora e churrasqueira. Hambúrguer, né? Esse aqui tá mais fino para criançada que gosta um pouco mais bem passado. Olha o sonzinho. Por mais um aqui, ó. Ei, maravilha, hein? E mais um. Vou fazer 3 aqui no primeiro momento. Depois a gente faz os outros. Bom, galera, coloquei ali o hambúrguer na churrasqueira. Deixo ele ali uns 2, 3 minutinhos. Vira e aí cada um dá o ponto que achar mais adequado. Depois a gente vai colocar queijo cheddar, queijo prato e vamos aí agora preparar o nosso pão, tá? Pão não tem muito segredo. Manteiga básica, salgada, eu prefiro, mas aí cada um tem um gosto. Pega o pão, sem segredo, cortou o pãozinho aqui, ó. Já dá pra comer até assim, né? Vamos ver. Tá bom, Heloísa, o pão? Sim. Passa a manteiguinha aqui, ó. Se ela tiver um pouquinho mais molinha, não há nenhum problema. Passa a manteiguinha. Por quê? Porque aí o pão não vai ficar mais sequinho, não vai ficar desmanchando na hora que colocar o hambúrguer. Aqui, ó, passou manteiguinha, delicinha, pronto, passou manteiguinha. Você pode deixar aqui, ó, pode colocar lá na chapa, deixar ali na chapa, acabou. É isso, né? Depois se quiser ir mexendo, virando, quiser tostar mais uma parte ou outra do pão, fica à vontade. Agora a gente vai fazer uma outra parte bem legal da receita, que é a nossa cebola caramelizada. Bom, a gente vai fazer a cebola caramelizada com uma cebola roxa, tá ok? É muito saborosa, é muito gostosa. Eu não vou tirar a casca, não vou fazer nada, vou cortar aqui a cebola ao meio, cuidado com o dedinho. Né? Cortou a cebola, preserva aqui essa pontinha dela para a gente poder fazer o corte bem fininho, tá? E aí descasca, vai tirando a casquinha aqui devagar, sem desperdício.
Aí, ó, já saiu. Olha que bonita essa cebola. Heloísa. Bom, e aqui não tem segredo. A gente vai cortar desse modo, fatias finas. Lembra, dedinho assim para dentro para não arrancar o dedinho. Não é para bater a faca, é para deslizar a faca, para que você não faça com que saia muito líquido da cebola e aí você vai começar a chorar, né? Aí não dá. Bom, por falar em chorar, né? Com o tempo, voltando a falar da filosofia, muita gente pode até ficar assim, poxa vida, mas negaram os nossos mitos e agora esses filósofos trazem ideias totalmente fora da nossa realidade, vão falar que os nossos deuses não existem como a gente acreditava, que o universo não surgiu a partir deles. Com certeza, galera, esses filósofos enfrentaram uma série de problemas. Por quê? Porque o negacionismo já estava presente na época, né, de uma certa maneira. E aí, então, esses filósofos vão ser aí provocadores de todo um contexto de mudança. Bom, e aí depois dos pré-socráticos nós temos as figuras aí dos nossos amigos Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu quero falar um pouquinho de Sócrates, né? Qual a importância de Sócrates no movimento filosófico? Enquanto os pré-socráticos estavam ali com esse olhar muito voltado para as questões da natureza, de entender a origem do universo, de entender as coisas materiais, o nosso amigo Sócrates, ele vai trazer a seguinte preocupação. Ele vai trazer a preocupação com a questão antropológica, né? Ele vai querer entender quem é o homem, quem é o ser humano, né? E aí vem um novo movimento filosófico, que é o movimento antropológico no campo da filosofia. E aí Sócrates é o grande representante desse movimento e dessa busca por querer entender o que é o homem, qual o sentido da vida, por que então existimos ao invés de não existir. E as grandes perguntas socráticas passam justamente pelo campo da busca do conhecimento também de si e do cuidado de si, né? Conhecimento de si, né? Epimeleiotum, cuidado de si, e conhecimento de si, gnosis-sotum. Essas buscas aí, aqui ó, já tá tudo cortadinho, que bonitinha ela fica. Então, essa busca de entender e conhecer o ser humano, ela é muito forte no campo da filosofia socrática. Então, Sócrates vai trazer uma problematização de que não adianta querer só entender aquilo que é externo, se nós não conseguimos entender o que é interno a nós, quem nós somos de fato. E aí, para isso, Sócrates vai ser um grande provocador, vai estabelecer uma série de debates, de conversas e de provocações. E nesse movimento surge o famoso método socrático. O método socrático, que é o método da ironia e maiêutica. A ironia seria a pergunta, a provocação, e a maiêutica, a resposta que nasce a partir do próprio sujeito. E por que Sócrates fala tudo isso? Pela formação dele. A mãe dele era parteira. Ao acompanhar os partos, ele percebia que a parteira, ela não faz o parto, mas ela incentiva o parto. Assim como o filósofo, ele não faz o conhecimento, ou ele não é a pessoa que faz com que o outro conheça, ele simplesmente provoca. O conhecimento tem que nascer do sujeito, da pessoa. A pessoa que tem que buscar o conhecimento, buscando saber quem ela é, buscando um conhecimento de si, né? Então, a filosofia socrática, ela parte sempre, portanto, da dúvida, da provocação, da suspeita, da pergunta, da curiosidade, o que vai gerando todo o processo aí de parto das ideias. Maiêutica, que é parto, maiêutica, que é parto das ideias. Então, olha que interessante. O filósofo, ele não dá uma resposta. O filósofo coloca uma pergunta, um questionamento. E é claro que isso pode gerar muitos incômodos, assim como Sócrates incomodou muita gente na época dele, pois à medida que ele fazia suas provocações, trazia seus questionamentos e se incomodava parte da aristocracia ateniense da época.
E aí, por conta disso, ele vai ser ali acusado, né, de corromper os jovens, conduzir os jovens para o mau caminho e de negar as divindades gregas. O resultado disso vai se desdobrar num julgamento que ele vai passar. Isso está relatado no livro Apologia de Sócrates, escrito pelo grande discípulo de Sócrates, Platão. Nessa obra, Apologia de Sócrates, se relata todo o movimento do julgamento a que Sócrates é submetido e é condenado de forma injusta, sem prova, sem uma defesa assim de fato possível. E aí, dado esse processo, Sócrates é condenado à morte tomando cicuta. Antes de tomar a cicuta e de fato morrer, digamos assim, ele vai deixar ali uma série de questionamentos, e uma delas que ele vai dizer que, bom, eu parto para um lugar melhor, já vocês que me condenam, eu já não posso dizer. E aí, enfim, depois ele vai ter um banquete com os discípulos dele, menos Platão que não estava, e aí ele toma cicuta e de fato vem a falecer. Curiosidades sobre o pensamento de Sócrates. Ele nunca deixou nada escrito. O que conhecemos dele, conhecemos por Platão, Xenofontes, Aristófanes, que era um comediante da época, que escreveu uma peça cômica chamada As Nuvens, que ele tira mó sarro, mó gás de Sócrates. Então, esse é o pensamento aí dele, um grande provocador, um grande professor, né? Aliás, esse é o papel do educador, da educadora, do professor, da professora. É provocar, né? Porque o conhecimento, ele exige também um movimento do sujeito aprendente. Aí fala-se muito de metodologia ativa, de aprendizagem significativa. É muito bonito tudo isso no campo da pedagogia. Eu posso falar porque eu sou pedagogo, mas o maior desafio é o sujeito do processo se entender como sujeito. Beleza? Bom, e aí para outros vídeos a gente vai trazendo outras falas aí de outros pensadores, porque agora nós vamos continuar aqui, vamos fazer a nossa cebola caramelizada, depois a gente vai preparar o lanche e, né, mandar para dentro essa delícia desse lanche, beleza? Bom, para nossa cebola caramelizada, um fiozinho de óleo aqui na panela, né, panela quente, bem quentinha, ó, tá no jeito. Um pouco de manteiga para dar aquele tchan. Deixa eu dar uma derretidinha na manteiga. Aí que gostoso, maravilha. Esquentou. Cebola. Joga a cebola aqui. E aí vai do gosto também. Alguns gostam dela bem douradinha, outros gostam da cebola um pouco mais suadinha, né? Quando ela fica meio transparente. Aí vai do gosto, vai mexendo aqui, vamos lá. Só não pode deixar queimar. Não esquece que como é cebola caramelizada, nós vamos pôr aqui uma colherzinha de açúcar. Pode ser desse aqui, acho que é demerara o nome desse açúcar, né? Mas se não tiver desse, põe o açúcar que você tiver aí. Se quiser usar mel, tem gente que faz com mel, pode usar também. Enquanto a cebola tá fazendo ali, ó, o nosso pão ficou ali na chapa, como ele fica bonito, tá? Já pode deixar na bancada o pão. Pode já pegar a maionese, se quiser colocar a maionese já no pão, preparando o queijo, enquanto a cebola vai ficando pronta ali. A cebola já está no ponto que eu gosto, tá? E agora, só colocar a colher de açúcar. Um pouquinho mais. Vai mexendo. Para que o açúcar derreta aqui e forme uma calda, e aí que vai dar a caramelizada. É bem fácil, né? Fica gostoso, fica um agridoce no lanche, muito bom. Já tá pronto já, depois é só colocar no lanche. Bom, como eu disse, eu vou colocar no hambúrguer queijo cheddar e queijo prato, tá? Deixa já separadinho. Bom, agora vamos colocar aqui o queijo por cima do hambúrguer. Vou tampar com esse negócio aqui, para que ele derreta bem. Se quiser, pode deixar o pão aqui, por enquanto. Bom,
Pãozinho quentinho, tirado da churrasqueira. Vou pegar aqui a nossa maionese caseira, espalhar aqui no pão. Não precisa exagerar, somente para cobrir o pão e dar aquele gostinho de tempero. Aqui a gente coloca o hambúrguer no pão. Olha aí, ó, não tem segredo, né? Colocou o hambúrguer aqui no pão. Vamos pegar a nossa cebola caramelizada. E aí, a gosto, né? Põe aqui a cebolinha caramelizada em cima do queijo. Desliga o fogão para não gastar energia, porque tá caro, né, gente? Bom, e aí o segredo. Tampou, tá pronto o nosso lanche filosófico de hoje. À la filosofia antiga, à la pré-socráticos e Sócrates. Então fica aí, né? Uma dica legal, coisa fácil de fazer. Vamos cortar esse lanche aqui para ver como ficou a nossa carne. Agora é a hora do vamos ver. Olha só que delícia. E agora é só dar aquela provada e fazer vocês ficarem com vontade. Muito bom. Quer, Luísa? Eita, que bocão. Ela comeu tudo. Ela não apareceu, mas ela comeu tudo. Tá bom, Heloísa? Então tá bom. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa brincadeira, mas é séria, né? A cozinha também é espaço de filosofia. A cozinha também é espaço de terapia. Bom, gente, então, fechando o vídeo, agradeço aí. Foi o primeiro assim, né? Meio improvisado também. As coisas vão sendo feitas aqui em cima da hora, mas espero que você tenha curtido e mais um pedaço aí, ó. Tchau, de boca cheia.